Olá, boa noite, plantonistas. Tudo bem com vocês? Gente, quanto tempo, né? Tava com saudade de fazer live. Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma live, mais uma aula em emergências cardiológicas, emergências cardiovasculares. Aqui você vai aprender tudo o que você precisa antes de ir para o seu plantão, certinho? Sejam bem-vindos. Eu sou Raíra Pureza, para quem não me conhece, eu sou médica cardiologista e a minha área de atuação e a minha especialidade, meu mestrado, toda a minha formação e experiência é em cardiologia intensiva. E aí você pode se perguntar, Raíra, o que é a cardiologia intensiva? É a área da cardiologia que cuida dos pacientes mais graves, aqueles pacientes que estão em terapia intensiva. Então, emergências cardiológicas e a cardiologia intensiva em si são o meu dia a dia e são a minha área de estudo, de pesquisa, tá? A minha área de atuação. Então sejam muito bem-vindos. Quem for entrando já vai dizendo de onde que é, já pega aqui ó, o aviãozinho e encaminha para um colega médico, que a aula de hoje está super, hiper, mega importante, gente, está imperdível, tá? E no final dessa aula eu vou te dar o checklist, aquilo que você precisa saber para levar para o seu plantão, para não deixar passar algo grave, não deixar passar uma indicação de cateterismo de urgência na síndrome coronariana aguda sem supra de ST, certinho? Então sejam bem-vindos, vão já compartilhando a live com os outros colegas médicos. Quem está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, seja bem-vindo também, claro, e já se inscreve no canal, já deixa seu like, tá bom? Que aqui todo dia tem vídeo novo em emergências cardiológicas. Aqui, o meu grande objetivo é partilhar com você o meu conhecimento adquirido nesses 5 anos de formação pós-faculdade, né? 5 anos de residência de formação em cardiologia intensiva, para que você possa atender seu paciente com qualidade, seu paciente da mesma forma que eu, que sou especialista nisso, atendo, tá? Então, eu quero que você tenha segurança no seu plantão. Eu quero que você domine as emergências cardiológicas. Dominando a emergência cardiológica, você tem segurança no seu plantão. Você vai tranquilo, sabendo que vai fazer o melhor pelo seu paciente. Você se torna referência para os seus colegas médicos em eletrocardiograma, em emergências cardiológicas. Então, e você consegue também pegar plantões mais elevados, digamos assim, não só o plantão de porta, mas o plantão de emergência, enfermaria, UTI. Então, você só tem a ganhar dominando as emergências cardiológicas e esse é meu objetivo aqui com vocês, tá bom? Bom, 2 pontos de atenção antes da gente começar essa live. Já pedi para compartilhar, quem puder já vai compartilhando. E nós temos 2 pontos de atenção. O primeiro, eu queria que vocês participassem. Gente, quando a gente fica só parado assistindo uma aula, a gente absorve pouco, tá? Agora, se você interage, você vai absorver muito mais. E o segundo ponto de atenção é justamente para você captar mais, você aprender mais, que é o quê? Pegar papel e caneta, tá? Para anotar. Não adianta tirar print, não adianta, tem que anotar mesmo, porque assim você vai organizando, você vai meio que fazendo um resumo da aula e já vai estruturando na sua cabeça. E 2 pontos importantes, tanto você vai aprender mais, assimilar mais, quanto você vai perceber se você não entendeu alguma coisa, você já pergunta aqui pra mim, eu já te respondo, tá bom? Então, papel e caneta para anotar, porque tudo que eu vou falar aqui é muito importante para a sua vida prática como médico. E interajam. Então, assim, o que eu falar aqui para vocês vai fazer muito sentido, porque você está acompanhando aí o raciocínio, mas de forma passiva. Se você interagir comigo, quando eu perguntar, eu vou perguntar bastante aqui, quando você responde aqui no chat, você colocou o seu na reta, você disse, não, eu acho que é essa hipótese diagnóstica. Então, você vai ter todo o seu raciocínio formado, tá? Que pode ser diferente do meu. E se não tiver certo, a gente corrige. Aqui é que é a hora de errar. Aqui é um ambiente seguro, tá? Que a gente pode compartilhar. Então, vamos lá. Vamos começar. Para quem está entrando agora, seja bem-vindo. A gente vai falar quais são as indicações do cateterismo de urgência em uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST. E no final dessa live eu vou dar um checklist para você anotar e levar para o seu plantão. O que você precisa saber? Quais são as indicações de urgenciar um cateterismo? Certinho, gente? Então vamos lá. Bom, a gente tem que começar do começo, concordam? O que é que eu tenho que saber primeiro? Vamos falar aqui o básico da síndrome coronariana aguda. Não vou ficar só no básico da síndrome coronariana aguda. A gente vai falar exatamente aqueles pontos que você precisa perceber, que são importantes. Você não pode deixar passar e você tem que urgenciar esse paciente para um CAT. Mas vamos lá do começo, né? A gente vai nivelar aqui. Tem gente que está acabando de se formar, tem gente que ainda é estudante, tem gente que já está vários anos atuando. Então vamos aqui
unificar, né? Partir todo mundo do mesmo ponto e ao final da aula todo mundo vai estar em um nível mais elevado, tá certo? Bom, vamos lá. Primeiramente, síndrome coronariana aguda. Então a gente sabe que a síndrome coronariana aguda ela é um espectro, né? Ela é composta por sinais e sintomas, né? Então a gente vai fechando o caso clínico do paciente e a gente tem 3 possibilidades na síndrome coronariana aguda. A primeira é o quê? É o infarto com supra de ST, tá? Esse a gente não vai falar hoje. Você, médico, claro que você tem a obrigação de saber reconhecer um supra de ST, tá? Aquele escancarado, vem ali um supra em D2, D3 AVF, você tem que saber que é um infarto inferior. Você tem que saber que tem que procurar infarto de VD, que tem que procurar um infarto lateral, dorsal, porque pode ser um ínfero-látero dorsal. Isso aí você tem que saber. Ah, veio um supra de V1 a V6, V1 a V4 mais D1 e AVL. Ah, é um supra anterior extenso, é um anterolateral, é gravíssimo, tá? Então você tem que saber, é um supra D1 AVL, é só lateral, é V1 a V4, é anterior. Então você tem que saber reconhecer o supra. Mas existem situações em que o supra vem escondido. Essa é uma das situações que a gente vai falar hoje, gente. Então fica comigo aqui. Uma das situações que a gente vai falar é quando tem supra, mas não tem. Como assim, Raíra? Vamos lá para a fisiopatologia, né, gente? Quando a gente tem um infarto com supra de ST, em geral, a gente tem o quê? Uma oclusão coronariana total, né? Uma oclusão da coronária total. Isso se manifesta como supra. Então, gente, a síndrome coronariana aguda, ela envolve tanto uma oclusão coronária total quanto uma suboclusão coronária. E aí, o que a gente aprende na faculdade, que não é verdade, eu vou falar aqui hoje, o que a gente aprende na faculdade? Quando eu tenho uma oclusão coronária total, o paciente vem com supra de ST. Quando eu tenho uma suboclusão coronária total, ele vem com infarto sem supra, né? E pode ser uma angina instável também. Gente, na verdade, a oclusão coronária total, ela geralmente se manifesta com supra de ST. Mas é possível ter uma oclusão coronária total e não ter um supra de ST. Vocês entendem a gravidade disso? A gravidade disso, porque quando tem um supra, ainda tem gente que não reconhece, e olha que é a obrigação sua como médico reconhecer. Nossa, Raíra, eu não saí bem treinado para isso, então me acompanha aqui que eu mostro, tanto nos stories quanto nas postagens, nas lives, eu trago muito isso, o supra e os eletrocardiogramas de alta gravidade. Então, se você não aprendeu, vem comigo que você vai aprender. Mas hoje a aula não é sobre isso, tá? Hoje a aula não é sobre a oclusão coronária aguda que vem com supra de ST, que essa você tem que saber reconhecer. Hoje a gente vai falar sobre quando tem oclusão coronária aguda e o paciente não tem supra de ST. Tá escondido. Como é que eu vou descobrir isso? Olha, Titão, já vi essa médica em algum lugar no Eco. Tava esse mês lá no estágio no Eco. Muito obrigada, doutor Tito, por ter me aceito no estágio. Eu aprendi bastante e com certeza vai ser muito importante para a minha prática na intensiva, né? Na cardiologia intensiva. Então esse foi um mês maravilhoso. Quem me acompanha aqui tá vendo que eu só tô postando eco agora, né? Eco. Mas é porque eu tô rodando no Ecocardio lá do Dantas. Então eu venho aprendendo bastante. Isso vai ser um conhecimento prático e muito importante para a minha formação. Muito obrigada, doutor. Bom, então, gente, hoje a aula é sobre quando a gente tem uma oclusão coronária total e não tem um supra de ST. Ai, Raíra, isso pode acontecer? Pode, e acontece todos os dias. Nossa, como que eu vou saber? É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Porque essa situação entra na indicação de urgenciar um cateterismo na síndrome sem supra. Porque na síndrome com supra, todo mundo sabe, é CAT imediato. Tempo é músculo, né, gente? Então, você deixar passar um supra, realmente, gente, é imperdoável. Você tem que saber reconhecer o supra. Porque se eu tenho um paciente com supra anterior extenso que não é reperfundido, ele tem grande chance de evoluir para choque cardiogênico. Um choque cardiogênico pós-infarto agudo do miocárdio não reperfundido tem 80% de chance de mortalidade. Se esse paciente sobrevive e vai de alta, ele vai com a fração de ejeção de 30%. E aí, se for, por exemplo, um anterior extenso. E aí esse paciente vai ter insuficiência cardíaca. E aí ele vai precisar de transplante, né? Se ele conseguir transplantar, ele vai trocar uma doença por outra, né? Porque o transplante você recebe imunossupressor, você tem que fazer ali a biópsia a cada 3 meses. Então tem toda uma sequência, né, no tratamento, no segmento dos pacientes com transplante. Então a gente não pode deixar passar. Então, estou considerando aqui que todo mundo já sabe ver supra. Quem não sabe, me acompanha, que eu ensino também. Supra de ST, não posso deixar passar, porque é uma oclusão coronária aguda, tempo é músculo, tempo é vida e tempo é qualidade de vida.
E se o paciente não tiver o supra, que aí está escancarado na minha cara, né? O paciente veio com supra de ST, eu não vou fazer tropa, eu não vou fazer nada, eu tenho que abrir essa artéria. Agora eu pergunto para vocês, como que a gente abre uma artéria? O que é uma reperfusão imediata? Né? O que é isso? O paciente está com supra de ST no seu plantão, chegou com 2 horas de dor, você vai fazer o que para esse paciente? Bora, gente, escreve aí, participa. Lembra que a gente combinou? Anotar, anotação, que é o que a gente vai falar é muito importante. E também participação. Então vamos lá, paciente com supra de ST, o que é que você vai fazer, plantonista? Isso aqui vocês sabem, né? É tão óbvio que ninguém quer falar. Supra de ST, eu vou abrir a artéria. Tem cateterismo no meu serviço? Tem, então vai fazer angioplastia primária. Não tem, então eu vou fazer trombose. Se eu não tenho e não tem como eu transferir em 120 minutos. Tá, Raíra, isso aí eu já sei. Ótimo, esperava mesmo que você soubesse. E quando o paciente tem uma oclusão coronária total, sem supra de ST? Aí é que tá a pegadinha. Então ele veio como uma síndrome sem supra, mas ele tem uma oclusão coronária total. Como que você vai descobrir? Alguém sabe, gente? A gente vai falar disso detalhadamente hoje. Isso, a Ama Esporte está perguntando. Como assim, Raíra? Como assim, doutora Raíra? Uma oclusão coronária aguda sem supra de ST? Existe, gente. Existe sim. Eu vou falar detalhadamente disso hoje. Existe. Alguém sabe que situação é essa? Como que eu descubro que o paciente tem uma oclusão coronária total se ele não tem supra? A gente vai falar, tá bom? Então, só relembrando, se fica aqui comigo que já a gente vai falar. Síndrome coronariana aguda com supra de ST, eu não tenho que fazer mais nada, vou fazer as medidas, não tenho que aguardar tropa, não, seria elétrica, não, já tá aqui o supra. Era o que eu queria flagrar, tá fechada a artéria. Vou abrir essa artéria imediatamente, seja com trombolítico, seja com angioplastia primária, né? Que é o CAT e coloco o stent, a gente chama angioplastia. Síndrome coronariana sem supra, aí existem 2 situações. Ou IAM sem supra, né? Ou a angina instável. Se tiver curva de tropo, é um IAM sem supra. Se não tiver, é uma angina instável, tá, gente? E aí já me perguntaram, olha, o Vandro tá chegando perto. Imagem espelho é uma das situações, Vandro. Olha só, no eletro da síndrome coronariana sem supra, que já me perguntaram o que pode ter, desde um eletro normal até um eletro francamente isquêmico. Então o paciente pode vir com um eletro normal e ele está com infarto sem supra. Não é porque o eletro é normal que você libera o paciente, pelo contrário. Eu decidi que esse paciente tinha uma síndrome coronariana aguda lá na anamnese. Quem é meu aluno sabe, quem me acompanha sabe, a gente tem um passo a passo de atendimento à dor torácica que não te deixa passar nada. E é na ordem certa para você fazer o diagnóstico de forma correta. Então se você não faz anamnese, exame físico, aí você vê um eletro, tá normal, eu libero o paciente, tá errado. A ordem tá invertida, gente. Na anamnese, eu defino se o paciente tem síndrome coronariana aguda. E se ele tem, ele está internado. Porque ou é em AIM com supra ou sem supra, uma angina instável, tá? E no eletro da síndrome coronariana aguda sem supra, o que é que tem? Pode ser um eletro normal, pode ter uma alteração de ST ou T, e alteração dinâmica chama sua atenção, aí você tem que fazer um CAT mais rápido. Pode ter infra de ST, pode ter T hiperaguda. T hiperaguda é a fase inicial de um supra de ST. Pode ter um Wellens, um De Winter, que eles significam o quê? Lesão grave proximal de DA. Na parte de infra de ST, a gente pode ter isso aqui que o Vandro falou, a imagem espelho. Se você tem um infra de ST, gente, isso está na diretriz europeia sobre infarto agudo do miocárdio, tá? Está nos guidelines europeus. Se você tem um infra de ST em V1, V2 e V3, aí você olha o eletro, não tem supra nenhum, tem um infra aqui em V1, V2, V3. Isso pode ser uma imagem espelho de que parede? Quem sabe? Quem acompanha aqui sabe. Quem sabe? Se você tiver um infra em V1, V2 e V3, sem mais nada de alteração no eletro, pode ser o quê? Um infra em V1, V2 e V3, vou dar uma dica, pode ser uma imagem espelho. De que parede? Qual a parede que é a imagem espelho do V1, V2 e V3? Eu já postei algumas vezes a imagem do coração, em que você consegue ver que a imagem espelho de V1, V2 e V3 é a parte posterior. São as derivações posteriores, V7, V8 e V9. Então, um infra de ST em V1, V2 e V3 pode ser um supra de V7, V8 e V9, a oclusão de CX. E só tinha esse infra. E se você não sabe disso, você não procura. Como eu vou diagnosticar algo que eu não sei?
Isso, gente, são nuances que eu aprendi na minha formação, na minha prática, e que são muito importantes. Porque aí você tem um paciente com uma oclusão coronária total, que tem um supra, mas que está escondido. Você tem que procurar. Então ele vem só com infra e V1, V2, V3, mas quando você faz V7, V8, V9, ele está suprado. E o que acontece com o paciente com infarto com supra, que não é reperfundido? Ele entra em choque cardiogênico. Ele tem alta chance de mortalidade. E aí não dá pra gente deixar isso passar. Certo? Então é um dos casos. Quer ver um outro caso de infra? Gente, esse daqui vocês vão acertar, porque eu falo demais. Outro caso de infra de ST, que pode ser muito grave. Quem sabe? Um foi o que o Vandro falou, imagem em espelho. Imagem em espelho. Anota aí, gente, ó. Anota aí. Caneta na mão e papel, anota aí. Imagem infra de V1, V2, V3 pode ser imagem em espelho de V7, V8, V9. Ou seja, supra de V7, V8, V9. E V7, V8, V9 são presas de meio milímetro suprado, porque a posterior é mais longe a parede. As daqui da frente, as convencionais, são 1 milímetro, né? Exceto V2, V3, que muda para mulher, homem, né? 1,5 mulher, 2 homens acima de 40 anos, 2,5 homem abaixo de 40 anos. Mas todas as posteriores, meio milímetro. Então, um supra de meio milímetro, V7, V8, V8, V9, já fecha para um infarto, entre aspas, dorsal, que depois dos estudos de Bayer-Nunes viu que, na verdade, é uma parede lateral, estudos com ressonância. Mas não importa, o que importa é que é um supra. E aí você tem que reperfundir. É um paciente que você achava que era um síndrome sem supra, você fez uma derivação complementar e você achou o supra. E aí, se você está em um local que não tem cateterismo, você vai trombolizar esse paciente. Mudou totalmente o diagnóstico do paciente. Não era uma suboclusão coronariana, era uma oclusão. Então a gente tem que pensar, gente, no significado das coisas. Uma síndrome com supra, por que eu vou reperfundir imediato? Porque está fechado, o diagnóstico está escancarado para mim. Uma síndrome sem supra pode ser uma oclusão coronária aguda total. Como que eu vou descobrir? Uma forma é essa, pelo eletro. Você tem formas clínicas e tem formas do eletro, tá? De você saber, tá bom? Se o paciente está com oclusão coronária aguda total ou não, tá? Qual supra? Então, o supra, o infra de V1, V2, V3, pode ser uma imagem em espelho de V7, V8, V9. Então, o supra de V7, V8, V9, a Amo Esportes perguntou aqui, supra de V7, V8, V9, tá? É da parede posterior, né? Antigamente a gente chamava de infarto dorsal, infarto posterior. Geralmente ele vem como ínferolátero dorsal, que é o quê? Um supra de D2, D3, AVF, mais supra de V5 e V6, com infra de V1, V2, V3. Quando você faz a dorsal, você vê um supra de V7, V8, V9. É um ínferolátero dorsal, geralmente. Mas existe o supra isolado de V7, V8, V9. Qual é a dica? O infra de V1, V2, V3. Então, é infarto posterior ou dorsal, que hoje, depois dos estudos de Bayer-Nunes com ressonância, foi visto que, na verdade, corresponde à parede lateral do coração. Mas a nomenclatura, a gente ainda usa isso, inferolátero dorsal, infarto dorsal, hoje chamado lateral. Tá bom? Certo, gente? Bom, quem está entrando, seja bem-vindo. Nós estamos aqui falando sobre as indicações de um cateterismo de urgência numa síndrome sem supra. Mas até agora a gente até que falou com supra, né? Porque um infra de V1, V2, V3, uma vez que você faz V7, V8, V9 está suprado, você vai trombolizar, tá bom? Porque é um supra mesmo. Bom, outra situação do infra é o quê? É a isquemia circunferencial. Na ESC, nos guidelines da ESC, ele coloca várias situações do eletrocardiograma que indicariam um CAT de urgência. Na nossa diretriz brasileira de 2021... Oi, Raíssa, boa noite, bem-vinda. Obrigada pela presença. Raíssa foi minha teacher hoje. Eu estava acompanhando ela no ECO e aprendi demais com a doutora Raíssa, ecocardiografista top do Dantas, Dante Pazanese. Muito obrigada pelos seus ensinamentos. Bom, vamos lá. Falando de eletrocardiograma, então vamos começar a responder, né, essa pergunta. A gente já falou do básico, já falou como se classifica a síndrome coronariana e vamos falar agora de como identificar essas situações. Gente, basicamente isso aqui é a resposta da pergunta da nossa live. Qual é a pergunta da nossa live? Quando indicar um CAT de urgência para uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST? E quando que eu vou indicar?
quando eu estou vendo que essa síndrome sem supra, na verdade, é uma oclusão total. Vê como é importante a gente saber a fisiopatologia? Então, quando eu desconfiar, olha como fica fácil o raciocínio. Quando eu desconfiar que uma síndrome coronariana aguda sem supra, na verdade, tem uma oclusão total e não suprou, então é porque eu tenho que urgência esse CAT. Quer um exemplo? Paciente com dor torácica refratária. Paciente com dor torácica refratária chegou com a síndrome sem supra, você fez o eletro, fez o V7, V8, V9, fez tudo, não tinha nada de supra. Aí o paciente ficou com dor torácica, você fez ali o isordil, 3 vezes, continuou com dor torácica, fez tridil, 3 ml hora, 6, 9, que a gente sobe de 3 em 3, né? 12, 15, 18 e o paciente não passa a dor. Gente, aí você repete eletro, você faz tudo e o paciente continua com dor. Gente, que dor é essa? É uma dor de uma oclusão coronária total. Então, por que está escrito na diretriz brasileira que dor torácica refratária, angina refratária ao tratamento é indicação de cateterismo imediato na síndrome coronariana aguda sem supra? Não precisa você decorar isso. É só você entender. Se ele está com dor refratária, alguma coisa tem além do que eu estou vendo. E o eletro você repetiu 1 milhão de vezes ali e não suprou. Não vai suprar, mas é uma oclusão coronária total. Aí você urgencia esse paciente. Chega lá no CAT, era uma oclusão coronária total. Doutora Raíssa falando aqui. Aprendeu eco muito bem, muito rápido. Ai, obrigada, eu tive excelentes professores, né? Você e Marcelinho aí, meus principais professores desse mês. Agora eu vou aprender síndrome coronariana aguda com você, que é isso, você já sabe tudo. Você vai ensinar aqui também. Então vamos lá. Quando você percebe que para responder essa pergunta, né? Quando solicitar um CAT de urgência na síndrome sem supra, é só você entender o que está por trás disso. Na diretriz brasileira de 2021 tem lá, urgenciar o CAT quando? Uma das indicações, dor torácica refratária ao tratamento clínico. Por quê? Porque deve estar ocluída. Nada trata essa dor. Isso que vai tratar é abrir a artéria. E a gente, como eu estou no Dante, né, com a cidade de referência em cardiologia, eu vejo muito chegando pacientes com dor refratária e era uma oclusão coronária total. Certo? Então isso é um ponto. Tá? Falando do eletrocardiograma, para falar do eletrocardiograma, eu vou falar de 2 diretrizes. A diretriz brasileira e a diretriz europeia, tá? 19h25, o tempo passa rápido, né? Quando a gente tá se divertindo, eu adoro isso aqui, gente. Gente, por que eu tô aqui? Por que eu tô aqui conversando com vocês, passando para vocês essa minha experiência de 5 anos após a faculdade, né? De estudo, de pesquisa e de atuação em cardiologia intensiva. Porque eu acredito que qualquer médico, em qualquer lugar do Brasil, pode atender bem um paciente com síndrome coronariana aguda, sabendo essas nuances. Você não precisa saber o Brown inteiro, que é o nosso grande livro referência em cardiologia. Você não precisa se formar em cardiologia intensiva e fazer os 5 anos que eu fiz, o mestrado que eu fiz. Você não precisa. Todas as horas de plantão que eu fiz. Não precisa. O que você precisa saber é qual é a informação necessária para ser a diferença entre a vida e a morte do seu paciente no seu plantão. E é isso que eu vou trazer aqui para você. O que eu preciso saber, Raíra, para o meu plantão amanhã? É isso que eu vou trazer para você. Então, essa lista que a gente vai montar aqui nessa live é o que você precisa levar para o seu plantão. Por isso que eu falei do papel e da caneta, certo? Então, eu criei uma metodologia para médicos como você, que se importam com o seu paciente, que sabem que síndrome coronariana aguda é a principal causa de morte no Brasil e no mundo, que sabem que não vai se livrar de atender uma dor torácica e de interpretar um eletrocardiograma, porque dor torácica é uma das principais causas de procura ao pronto-socorro. Então você tem que saber, você não pode internar todo mundo com medo de todo mundo estar infartando e não pode dar alta para todo mundo, porque aí vão morrer vários em casa de infarto. Você tem que saber aquilo que é necessário para o seu plantão, e não é muito. Mas para você separar o que a faculdade ali lhe deu, aquela montante, tudo que tem no livro, tudo, para você separar isso demora um tempo. Eu levei esses meus anos de formação e hoje eu sei exatamente o que procurar quando eu estou atendendo um paciente assim. Quais são os sinais de gravidade clínico e eletrocardiográficos que eu não posso deixar passar. E é isso que eu vou passar para vocês, tá? De uma forma simples, tá? De uma forma aplicável na sua prática clínica. Então vamos lá. Já entendemos que toda vez que o paciente tiver uma oclusão coronariana aguda e isso não se manifestar com supra de ST, nós temos que descobrir que ele tem uma oclusão coronária aguda total. Como que a gente descobre, Raíra? Tem a clínica e tem o eletro. Então, eu vou falar da parte do eletro. O eletrocardiograma,
pela diretriz brasileira, tem uma indicação de CAT imediato na síndrome sem supra, tá? Que é classificado como paciente de muito alto risco. A diretriz brasileira ela tem 2 quadrinhos que ela fala sobre isso e o texto, né? Num deles ela coloca o quê? Alterações dinâmicas de ST ou T. Então, se você tiver uma alteração dinâmica pela diretriz brasileira, você urgencia esse paciente para o CAT. Em outro momento, a diretriz coloca assim, quando o paciente faz um supra-intermitente. Ah, Ira, fez supra, já é supra. Não, porque um supra-intermitente, o paciente suprou, 5 minutos depois passou. Ligou um tridil ali e passou. Isso não é um supra permanente, é um supra intermitente. Ele tem que suprar por mais de 30 minutos para ser um supra mesmo. Claro que você vendo um supra, você não vai ficar, eu vou esperar 30 minutos para repetir o eletro, e aí eu vejo se a trombolise. Não existe isso, tá, gente? Mas é a classificação que está na diretriz. Então, assim, se o Raíra, como que eu vou saber disso? Seriando o eletro. Lembra que a gente tem que seriar o eletro? O eletro na entrada, né, com 3 horas, não sei o quê. Se é um eletro que você acha que é suspeito, que está esquisito, você seria mais perto. 30 minutos. Eu sou agoniada, eu já repito com 15, com 30. Eu fico ali perto do paciente, que eu quero flagrar a evolução. Às vezes é uma onda T hiperaguda, que é uma T apiculada, simétrica, e no próximo eletro é um supra, que a onda T é o estágio inicial do supra de ST. Então você tem que seriar o eletro. Paciente teve dor no peito, repete o eletro. Paciente evoluiu com dispneia, repete o eletro. Aí, às vezes você flagra alguma coisa. Se você flagrar um supra e você estiver num lugar sem cateterismo, você pode trombolizar nessa hora. Se você não repetir o eletro, você não vai saber. Paciente espirrou, repete o eletro, certo? Repetiu o eletro. Pois bem, por quê? Porque eu posso flagrar um supra, que aí eu posso até trombolizar, ou eu posso flagrar uma alteração dinâmica do segmento ST. Nesse caso, você não pode trombolizar. Ah, Raíra, eu tô vendo uma onda T hiperaguda aqui. Eu sei que daqui a meia hora, 1 hora, esse eletro vai ser um supra. Eu posso trombolizar? Não está autorizado ainda. Talvez nos próximos anos, sim. O que você tem que fazer é transferir esse paciente imediatamente. Então, pela diretriz brasileira, vamos, né, só deixar bem, né, anotadinho. Anota aí. Diretriz brasileira 2021. Você deve urgenciar o CAT quando tiver alteração dinâmica no eletrocardiograma ou quando tiver um supra intermitente, tá? Se a gente for para a diretriz europeia, que eu gosto mais porque ela está mais completa, só que ela é um pouquinho mais antiga, ela fala de quê? Ela fala da isquemia circunferencial. Se o paciente tiver uma isquemia circunferencial, né, que é o quê? Quem é meu aluno sabe, hein? É um supra de ST em AVR de 1 milímetro, podendo ou não estar associada a um supra de V1, também de 1 milímetro, associada a um infra de ST difuso de 1 milímetro. Raíra, o que é um infra de ST difuso? É um infra de 6 ou mais derivações. Geralmente a gente vê esse infra ali em D1, D2, D3, AVF, V4, V5, V6, às vezes pegando V3 também. Isquemia circunferencial, gente, simplesmente pode ser uma oclusão de tronco de coronária esquerda. Oclusão, sem supra. Vocês entendem a gravidade disso? Vou explicar. A gente tem 2 artérias coronárias. A coronária direita, que parece um Czinho, e a coronária esquerda, que tem um tronco, a descendente anterior, que é a maior artéria do coração, é a que causa o infarto mais grave, e a CX, que pode ser muito grande também, causar um outro infarto tão grave quanto que é o inferolátero dorsal. Então, quando a gente fala de infarto anterior extenso, é uma oclusão da DA. Se for infarto de CX dominante, pode ser um inferolátero dorsal. É quase tão grave quanto o de DA, que é o anterior extenso. Pois bem, a isquemia circunferencial pode ser uma oclusão do tronco. Ou seja, DA e CX não recebem sangue. É a oclusão do tronco, gente. É pior do que um supra anterior extenso, que é o pior tipo de supra. Você entende a gravidade disso? Então, gente, um eletro de uma síndrome sem supra já te fala muita coisa. Se for uma isquemia circunferencial, urgencia o CAT. Está lá na diretriz europeia, muito bem escrito. Deveria estar na nossa brasileira também. Gente, isquemia circunferencial, paciente com dor, pelo amor de Deus, urgencia esse CAT. E a diretriz europeia fala de várias alterações no eletro. Fala da oclusão da CX, que é o infra de V1, V2, V3, que aí você tem que procurar o supra de V7, V8, V9. Fala da T hiperaguda e fala da isquemia circunferencial, mas fala especificamente de urgenciar o CAT na isquemia circunferencial. Tá bom, Raíra, de eletro eu já entendi tudo. Eu entendi que o paciente vai chegar, eu vou fazer a anamnese, eu vejo se é uma síndrome coronariana aguda, se for ele já está internado. Porque na pior das hipóteses é um infarto com supra, que eu vou olhar o eletro,
Na melhor é uma angina instável, mas ele vai ter que sair com alguma estratificação. Certo, se não foi um eletro com supra, eu tenho uma síndrome coronariana sem supra. Mas eu tenho que olhar no eletro se tem algum sinal de gravidade. Às vezes tem um supra escondido, como é o caso do V1, V2, V3 infrado, que me faz procurar a imagem espelho, V7, V8, V9. Se tiver um supra de meio milímetro, em V7, V8, V7, V9, V8, V9, eu tenho um infarto com supra dorsal. E aí eu posso até trombolizar o paciente se eu não tiver como mandar para o cateterismo, certo? Entendi isso aí. Entendi também que no eletro da síndrome coronariana aguda sem supra, eu tenho que olhar vários sinais de gravidade. Eu tenho que ver se não é uma isquemia circunferencial, se não é uma onda T hiperaguda, se não é um padrão de Wellens ou de Winter, né? Que são alterações de alta gravidade e idealmente eu devo transferir esse paciente. Estou respaldado para isso. Por quê? Porque eu sei que pode ser uma oclusão coronária aguda total, mas que não veio com supra. Porque quando vem com supra tá muito óbvio, tá de mão beijada. Entendi tudo de eletro, Raíra. Agora eu quero saber da clínica do paciente. Quando que a clínica do seu paciente com síndrome coronariana aguda sem supra de ST vai te fazer indicar um CAT de urgência, sem nada no eletro normal, mas vai te fazer indicar um CAT de urgência, porque você sabe que deve estar diante de uma oclusão coronária total. Vocês entenderam? Tudo aqui é pensando numa oclusão coronária total que não veio manifesta num supra de ST. Então, eu já vi o eletro, tá normal. Repeti o eletro 10 vezes, o paciente espirrou, eu repeti o eletro, tossiu, eu repeti o eletro, teve dor, eu repeti o eletro. Então, o eletro tá normal. Deixa o eletro. Já vimos as alterações do eletro. Quais são as alterações clínicas que o paciente pode ter que me fazem urgenciar um CAT dele? Se me fazem urgenciar um CAT, é porque eu estou pensando que ele pode ter uma oclusão coronária total. E, gente, eu falo urgenciar o CAT porque estamos aqui no cenário de você está em um local, um hospital, um PS, uma UPA que não tem o cateterismo, mas tem um trombolítico. Sem supra, você não pode trombolizar. Então, o que você pode fazer, desconfiando de uma oclusão coronária total, é urgenciar o cateterismo desse paciente, porque deve ter uma obstrução e eles vão abrir a artéria, tá? Jéssica Tuane, parabéns, quanto orgulho de você, ó. Muito obrigada, Jéssica. Clé Carvalho, doutora, como é essa dica da onda T outra vez, por favor? É a dica do eletro, né? Então, assim, você está diante de uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST, mas o eletro pode te indicar que você pode ter uma oclusão coronária total. Quais são essas situações? Quando no eletro vem, por exemplo, um infra de V1, V2, V3, aí você procura um supra no V7, V8, V9, que é a imagem espelho. Seria um supra dorsal, hoje chamado de lateral, parede lateral. Outro exemplo, infra de ST difuso. Então você tem um supra de AVR não fecha a parede, né? Você pode dizer, Raíra, tem um supra de AVR e supra de V1, tem duas derivações. Supra de ST são duas derivações contíguas. O AVR não é contíguo com ninguém, tá? E o V1 é contíguo com o V2. Mas você tem um supra de AVR de 1 milímetro, podendo ou não ter um supra de V1, associado a um infra de ST difuso, tá? Que é um infra de 6 ou mais derivações. A onda T é onda T hiperaguda. Uma onda T hiperaguda, geralmente ali em parede anterior mesmo, que é a onda T simétrica e apiculada, pode ser o estágio inicial de um supra de ST. Então, você tem que repetir esse eletro, serial eletro, 15, 30 minutos, 1 hora, para ver se ele não vai suprar. Suprando, você pode trombolizar. Não suprando, você pode encaminhar com urgência para o CAT, certo? Essa foi a dica do supra de ST, da onda T hiperaguda, que é o estágio inicial do supra de ST. Bom, entendemos tudo de eletro. Vou procurar isquemia circunferencial, T hiperaguda, o Winter, deu Winter e o Wellens. Não tem nada disso. Gente, estou ficando sem voz. Vamos olhar então clinicamente se o paciente tem alguma coisa que me indique que ele possa estar com a oclusão coronária total. Quem sabe, eu já falei uma aqui na aula, hein? Quem está anotando aí, acompanhando, fazendo um resuminho, prestando atenção, já sabe do que eu estou falando, né? Galerinha do YouTube aí, se quiser também já ir participando. Quem sabe, gente, como que clinicamente eu desconfio que o paciente com uma síndrome coronariana sem supra tem uma oclusão coronária total. Ou seja, o que vai me fazer urgenciar esse CAT? A gente já falou um hoje aqui. Bora lá, vou esperar vocês responderem. Enquanto vocês respondem, vou desmistificar uma coisa aqui, gente.
Tem muita gente que fala assim, emergência não é pra mim. Ai, Raíra, eletro não é pra mim. Gente, não existe isso, tá? Se você ainda não aprendeu eletro, é porque você não encontrou uma pessoa que seja dor refratária. Muito bem, é isso mesmo, dor refratária. Se você ainda não aprendeu eletro, você não encontrou uma pessoa que seja didática o suficiente que te mostre o número de eletro suficiente para você aprender. É prática eletro, tá? E emergência, gente, é para todo mundo. Se você é médico, atua como médico ou qualquer outro profissional de saúde, você vai estar diante de situações de emergência na sua vida várias vezes. E você precisa saber como fazer. Eu criei uma metodologia para ensinar isso para médicos como você. Que eu trago aqui, acompanho minhas aulas e tudo, acompanho os posts, a gente traz exatamente o que você precisa saber para o seu plantão de forma direcionada. Porque assim você não precisa daquele mundo de informação se perder no meio do livro, do conteúdo da faculdade, e você vai saber exatamente o que usar no seu plantão. Então é treino também. A emergência é treino, mas saber qual algoritmo usar. E é isso que eu vou trazendo para vocês. Então vamos lá. Dor refratária, é isso. Então, clinicamente, gente, as indicações de urgenciar um cateterismo num paciente com síndrome sem supra são todas aquelas situações em que eu desconfiar que o meu paciente pode ter uma oclusão coronária total, mesmo sem ter supra no eletro. Primeira, dor refratária. Eu tô com meu paciente com síndrome sem supra, eletro normal, e ele com dor. Aí eu fiz ali o meu isorgil, repeti 3 vezes, ele com dor. Fiz o tridil, 3 ml, fui para 6, 9 melhor, ele com dor, repeti o eletro, desesperado, ele com dor. 12, 15, ele com dor. Gente, urgencia esse paciente pro CAT. Você não pode trombolizar porque ele não soprou, tá? Se ele soprar, na hora que você repetir o eletro, você tromboliza. Você tá autorizado. Agora, se não, você urgencia ele para um cateterismo. Raíra, mas o CAT, a transferência demora mais de 2 horas. Pois é, meu amor, mas você já fez o AS, o clopidogrel, a heparina, já fez o isordil, já fez o tridil, tá aumentando o tridil, você não tem mais armas. Você tem que mandar para um lugar que possa resolver. Outra indicação, Lopes perguntando, Deu Inter indica trombólise? Não indica trombólise. A gente precisa urgenciar o CAT. Essas situações, isquemia circunferencial, Deu Inter, Wellens, tá? T hiperaguda, essas situações não nos autorizam a trombolizar o paciente, mas você tem que urgenciar o CAT. Porque aí lá eles vão fazer o CAT e geral acaba abrindo a artéria com stent. Mas ainda não é estabelecido, não é talvez mude mais pra frente. Mas não é estabelecido, não é em diretriz autorizada você trombolizar, tá bom? Só se tiver supra mesmo, certo? Bom, então, se o paciente tem dor refratária, outra situação. Imagina que você atende seu paciente, você fez perfeita anamnese, o paciente tem síndrome coronariana aguda porque a dor é isquêmica e ele tem fatores de risco para DAC. Exame físico, não vi nenhum sinal de gravidade ou diagnóstico diferencial, como uma dissecção de aorta, um pneumotórax, etc. Eletro, não tem supra e não tem nada, não tem infra, não tem nada. E aí, o seu paciente, aí você faz as medidas iniciais para síndrome coronariana aguda e tudo, e aí vai seriar a tropa, seria a eletro, etc. E aí você vê que o paciente começa a evoluir com sinais de baixo débito. Ele começa a evoluir com instabilidade hemodinâmica. Que síndrome coronariana aguda sem supra é essa que está evoluindo com instabilidade hemodinâmica? Aí ele entra em choque cardiogênico. Gente, urgenciar o CAT deve ter uma oclusão coronária total. Outra situação, ele entra em insuficiência cardíaca aguda. Faz uma insuficiência cardíaca aguda. Urgencia o CAT, tá? Então, dor refratária, insuficiência cardíaca aguda, choque cardiogênico ou instabilidade hemodinâmica, vão anotando aí. Complicação mecânica pós-infarto. Ele faz uma IM ali. Faz uma insuficiência mitral aguda. Pode ser isquêmica, pode ser ruptura de músculo papilar. Tá? Então, tem que urgenciar o CAT para abrir essa artéria e pode ser que a IM resolva. Certo? Outra coisa, seu paciente faz uma arritmia ventricular maligna. Faz uma ATV, você cardioverteu o paciente. Faz uma parada cardiorrespiratória. Gente, uma parada cardiorrespiratória, na hora que ele voltar, você vai urgenciar o CAT, é um paciente com síndrome coronariana aguda. Pode ser que ele já volte suprado, inclusive. Ou não, mas você vai urgenciar. Certo? Estão anotando aí? Acompanharam tudo? Então, gente, são essas as situações, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta. Esse tipo de dor passa com analgesia? Não, essa dor refratária, não. Então, a gente aqui está com o paciente com síndrome coronariana aguda sem supra de ST, que está com dor. Vejam que eu não falei de morfina aqui em nenhum momento, né?
Então eu falei do quê? De isordil, tô falando de vasodilatador coronariano. Isordil, repetir até 3 vezes, que é o que eu posso fazer. Vou pro tridil. Tridil, vou subir no tridil, vasodilatador coronariano e não passador. Essa coronária tá fechada. Só vai passar quando abrir o balãozinho e colocar o stent, tá? Ah, e a morfina. Gente, pode ser que com a morfina passe a dor. Mas imagina um paciente que sofreu um acidente automobilístico e teve uma amputação traumática do membro inferior. Aí ele chega no seu hospital, você faz altas doses de morfina. A dor dele vai pelo menos aliviar. Mas você devolveu o pé dele? Não devolveu. Mas a dor passou. É a mesma coisa com a síndrome coronariana aguda. Pode ser que a morfina alivie a dor. Aí você fica mais tranquilo. Só que a coronária continua ocluída. Então, assim, eu não gosto nem de recomendar a morfina. A gente usa mesmo o tridil, tá? Às vezes já até fez um isordil, não resolveu, já vai pro tridil. Não fico nem fazendo 3 vezes. Tá? O que é um vasodilatador coronariano? Se não resolveu com vasodilatador coronariano, é porque não é uma suboclusão. É uma oclusão mesmo. Urgenciar SCAT. Então, essas são as situações, tá? Dor torácica refratária ao tratamento clínico, e por tratamento clínico entenda vasodilatador coronariano, tá? Choque cardiogênico ou instabilidade hemodinâmica, certo? Uma insuficiência cardíaca aguda, complicação mecânica pós-infarto, arritmia ventricular maligna, né? Por exemplo, uma TV instável, ou mesmo uma parada cardiorrespiratória por TV ou FV, e alterações no eletro, que aqui tudo que eu falei é da nossa diretriz brasileira de 2021. E na diretriz brasileira tem alterações recorrentes de segmento ST ou de onda T, então alteração dinâmica ou supra de ST intermitente. E eu acrescento aqui as alterações de eletro da diretriz europeia, que são o quê? Isquemia circunferencial, principalmente. Mas também onda T hiperaguda e fala de outras coisas também, de bloqueio novo, de eletrocardiograma em paciente com marca-passo que não dá para você saber. Então tem outras indicações, mas aqui eu trago principalmente a isquemia circunferencial e essas outras como onda T hiperaguda. Certo? Anotaram? Foi tudo? Certinho, gente? Então, o que é que você não deve fazer? Você não... Nossa, 19h44. Já vou ter que ir. Por quê? Porque hoje é dia de mentoria com meus alunos, mentorandos maravilhosos. E a gente vai ter uma aula do módulo 3, que é o módulo de síndrome coronariana aguda. Vai ser às 20 horas, daqui a pouquinho. Então, eu já vou ter que ir encerrando aqui. Mas a gente falou de tudo, tá, gente? Paciente com síndrome coronariana aguda, sem supra de ST, pode ter uma oclusão coronariana total. E é seu dever identificar. Nossa, Raíra, como que eu vou identificar isso? Eletro, por exemplo, onda T hiperaguda, por exemplo, isquemia circunferencial e clínica do paciente, que foi o que a gente falou, né? Instabilidade hemodinâmica ou choque cardiogênico, insuficiência cardíaca aguda, complicação mecânica pós-infarto, dor torácica refratária, arritmia ventricular maligna ou PCR, certo? São essas 6 indicações de urgencial CAT e eu quero que vocês entendam aqui e levem para casa que urgencial CAT é o quê? Eu estou desconfiando que esse paciente tem algo a mais do que eu consigo ver com o meu eletrocardiograma e o quadro dele, né? Então, o meu eletro não suprou, mas eu acho que tem uma oclusão coronariana aguda. Só não suprou, mas eu estou identificando numa dor refratária, num choque cardiogênico, numa complicação mecânica pós-infarto. E só sabe disso quem reavalia seu paciente, quem faz um eletroseriado, né? Eletrotroponina seriado, né? Para síndrome coronariana aguda sem supra. Então, se você não reavalia esse paciente, se você vê, é uma síndrome sem supra, eu vou passar o plantão amanhã, pode ser que amanhã o paciente esteja em franco choque cardiogênico, ou com a complicação mecânica pós-infarto, ou que ele evolua a óbito. Então, o que você... só continuando o que eu tinha começado. O que você não deve fazer? Você não deve ir para o seu plantão sem saber quando urgenciar um CAT numa síndrome coronariana sem supra. E uma síndrome coronariana aguda sem supra, que tem indicação de CAT de urgência, nada mais é do que um paciente que tem uma oclusão coronariana total, mas que não se manifestou com supra de ST. E o seu dever como médico é saber identificar uma oclusão coronariana aguda total sem um supra escancarado no eletro para você. E é isso que você vai fazer, tá? Você vai ter que identificar no eletro do seu paciente ou no exame físico do seu paciente, né, no acompanhamento, o eletroseriado, reavaliações seriadas do seu paciente, se ele vai evoluir com algum desses sinais que a gente falou. Choque cardiogênico ou instabilidade hemodinâmica, complicações mecânicas pós-infarto. Como que você vai ouvir um sopro se você não reavaliou o paciente? Tem que reavaliar, tá? Então, choque cardiogênico ou instabilidade hemodinâmica,
complicações mecânicas pós-infarto, insuficiência cardíaca aguda, dor torácica refratária ao tratamento clínico, arritmias ventriculares malignas com ou sem PCR e alterações no eletro de alto risco, tá? Como alteração dinâmica ou a isquemia circunferencial. Nesses casos, você desconfia de uma oclusão coronária aguda, mas que não saiu com um supra no eletro, e aí você urgencia o CAT desse paciente. Certo, gente? Então, o que eu não posso fazer é ir para o plantão sem saber disso. O que eu posso fazer, já devo aplicar no meu plantão, é levar essa minha anotação que eu fiz hoje, porque essas são as situações que eu vou urgenciar o CAT. E mais fácil ainda é você pensar, esse paciente está esquisito. Gente, toda vez que seu paciente mantiver o sintoma, você tem que reavaliar. Ou você errou o diagnóstico, né, e você tem que encontrar um outro diagnóstico, porque você fez um tratamento, você fez um raciocínio diagnóstico, chegou na hipótese diagnóstica, fez o tratamento, não resolveu, ou eu errei o diagnóstico. Ou tem algo a mais nesse diagnóstico que eu não estou vendo. Por exemplo, eu achei que era uma síndrome sem supra, mas na verdade é um supra escondido, digamos assim. É uma oclusão coronariana aguda total que não veio com supra de ST. Tá bom? Eu quero que vocês levem isso com vocês, tá? Para o seu plantão de amanhã. Vou lembrar, diante de uma síndrome coronariana sem supra, quando urgenciar um CAT. Ou seja, quando tiver uma oclusão coronariana total, quando eu estou desconfiando disso, mas o paciente não suprou. Certinho, gente? Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Quem tá pelo YouTube, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Quem tá pelo Instagram, já compartilha com um colega médico. Se tiverem dúvidas, podem mandar aqui, podem mandar no direct, podem mandar na caixinha de perguntas, certinho? E era isso que eu tinha para passar para vocês. Bom, para finalizar, eu vou falar para vocês o meu propósito. Por que eu faço isso? Gente, eu acredito que nós podemos mudar a realidade do nosso Brasil. Eu tô lá no Dante Pazanese, né? Então eu sou cardiologista com experiência em cardiologia intensiva e formação em cardiologia intensiva e estou no hospital de referência de cardiologia da América Latina. Então a gente recebe muitos pacientes de vários locais. Só que geralmente a gente recebe o paciente já com complicação e muitas vezes com sequela irreversível. Por quê? Porque o colega médico, ele não teve essa formação na faculdade. Então, ele não sabia que uma isquemia circunferencial podia ser uma obstrução de tronco. Ele não sabia que uma TI hiperaguda podia ser um estágio inicial de supra. Então, eu acredito que esse conhecimento, se eu conseguir passar esse conhecimento à frente, passar para vocês passarem para outros médicos, todo mundo pode atender muito bem os pacientes com síndrome coronariana aguda. Qualquer médico de qualquer especialidade que atenda, né, no pronto-socorro, na UPA, no PS, pode atender com a mesma qualidade que eu atendo lá no Dante Pazanese. Basta querer. Se você quiser, você vai conseguir. Porque eu aqui vou fazer meu 100%. Né? Se você aí do outro lado quiser também, acompanhe as aulas, vem comigo e vamos cuidar muito bem desses pacientes com síndrome coronariana aguda. Eu sei que a faculdade não ensinou isso, porque eu fiz faculdade de medicina e eu não sabia isso, que eu sei hoje. Mas eu sei que a gente pode saber de uma forma simples, não é o compêndio de cardiologia, é aquilo que você precisa para o seu plantão. Então, se vocês toparem e comprarem essa ideia, quiserem compartilhar dessa missão, estou aqui todas as terças e quintas, todos os dias no YouTube, todos os dias no Instagram, tá? Com várias informações simplificadas em emergência cardiológica. Aquilo que você precisa no seu plantão para salvar a vida do seu paciente, para não deixar passar essa chance. Certinho? Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. O André, top demais. Obrigada, André. Doutora, inspiração, a Clé Carvalho. Maria Clara, muito bom. Clé Carvalho, muito obrigado. Massa demais, doutora. Muito obrigada, gente. Eu fico muito feliz que vocês estejam aproveitando, tá? Se eu estiver falando muito rápido, muito devagar, vocês vão me corrigindo. Se eu falar alguma coisa que vocês não entendam, se eu estiver muito na especialidade, né? Raíra, fala com as palavras mais simples, para todo mundo entender. Vão me avisando, vão me dando esse feedback, tá? E se vocês tiverem dúvidas frequentes da prática clínica de vocês, deixa no direct, na caixinha de perguntas, porque eu posso fazer uma live inteira só sobre a sua dúvida. Eu vou te responder e posso dar uma aula inteira só sobre isso. Porque o meu objetivo é desmistificar a cardiologia. É que ela fique simples para você também. Que você possa dar o melhor atendimento possível para o seu paciente. Dominar as emergências cardiológicas, ter segurança no seu plantão. O horário das lives, a Clé Carvalho perguntando. Sempre às 19 horas, às terças e quintas, às 19 horas. Certinho, gente? Beijinhos, que agora eu vou para os meus mentorandos, tomar uma água aqui, aguardar esses 10 minutinhos e começar a aula com os alunos da mentoria em emergências cardiológicas, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e eu aguardo vocês na quinta-feira.
Não esquece de compartilhar com o colega médico, tá? Beijinhos, tchau, tchau.